Shalom, povo de Deus, boa noite. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, falando com vocês, participando dessa live. Você que está nos assistindo agora, já aproveita, já curte, se inscreva no nosso canal e compartilhe também para que outras pessoas possam estar desfrutando desses conteúdos que a gente tem postado aí neste momento onde nós não podemos estar aqui reunidos de forma física no templo do Senhor. Mas graças a Deus podemos estar aqui, longe e perto, participando em comunhão, porque é assim que agrada o coração do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa live seria ontem, mas por um imprevisto acabamos que resolvemos realizar a live hoje. Provavelmente na semana que vem, na quarta-feira, a live será na quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Então a gente vai estar aí informando vocês através das nossas redes sociais e através do nosso contato WhatsApp, não é verdade? Então vamos dar início sem muitas delongas. Eu queria que você fechasse os seus olhos para a gente poder estar orando, para a gente poder estar engrandecendo e bendizendo o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria que você, que está assistindo a live agora comigo, orasse também, fechasse os seus olhos e estivesse fazendo essa oração comigo agora neste momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Sobre oração. A oração, ela tem um poder muito grande na vida do cristão, na vida do ser humano, vamos dizer assim. E ela tem um poder tão grande que ela pode ressuscitar quem já faleceu, como nós podemos conferir na Bíblia, nas passagens que a Bíblia nos relata. Ela pode fazer o sol parar, ela pode fazer a chuva cair, ela pode fazer o paralítico andar. Ela pode fazer N coisas, ela pode trazer vitória a um exército que nem mesmo precisa de lutar. Porque a palavra de Deus fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Não é verdade? A palavra de Deus fala que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. A nossa oração, aquilo que nós levamos diante de Deus, quando nós levamos com total sinceridade, quando levamos a Deus com o nosso coração totalmente quebrantado e mostramos para Ele a nossa dependência e a nossa necessidade, a palavra de Deus fala que Ele não nos rejeita. E quando nós conhecemos bem esse poder, a transformação que a oração pode gerar nas nossas vidas e também pode gerar na vida das outras pessoas, nós começamos a colocar em prática a oração em tudo na nossa vida. Nesses tempos difíceis, acredito que Jesus tem ouvido muitas orações, não é verdade? De vários tipos, de várias necessidades, de várias línguas, porque vivemos tempos difíceis, vivemos tempos onde necessariamente o número de necessidades na nossa vida tem aumentado devido à situação mundial que nós temos vivido. Mas não só agora. N pessoas que têm uma vida de oração, conversam com Deus constantemente, mas eu frisei nessa questão de que neste momento de dificuldade, acredito que Deus esteja ouvindo mais súplicas e mais orações, porque infelizmente nós como seres humanos, nós temos um defeito. Nós sempre buscamos a Deus com maior frequência quando nós precisamos, não é verdade? Quando vai tudo bem, quando está dando para levar, muitas das vezes a gente nem se preocupa muito em orar, Oh Deus, obrigado. Oh Deus, abençoa a minha casa. E acaba que a gente vai levando assim, mas quando as coisas apertam, quando fica mais difícil ali, que o calo começa a doer,
é aí que nós nos achegamos verdadeiramente a Deus. Não é verdade? Isso acontece na vida de todos praticamente, seja até mesmo um pastor, um levita, ou uma pessoa que simplesmente vem na igreja, né? É algo que acontece na vida da gente. Então, se a gente não policiar, acaba que a gente cai nessa acomodação, vamos dizer assim. Dificultou, eu oro. Tá tudo tranquilo, eu vou orar, mas não com aquela intensidade. E acaba que a gente faz algo contrário ao que a palavra do Senhor nos fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, acaba que a gente pensa que nossa, eu vou ter que passar o dia inteiro orando, sem parar. Seria mais ou menos isso. Mas não seria aquela questão de, nossa, eu não vou poder fazer mais nada, eu vou ter que ficar ajoelhado, de olhos fechados, orando o dia inteiro, porque a Bíblia fala que é orar sem cessar. Não seria esse sem cessar que a Bíblia nos fala. Quando a Bíblia nos fala lá em 1 Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar, a Bíblia quer dizer que a oração deve ser algo que deve fazer parte da nossa vida diariamente, inteiramente, a todos os instantes, a todos os minutos, a todos os segundos. Quando a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, a Bíblia quer dizer que nós devemos colocar a oração em tudo aquilo que nós formos fazer. Numa tomada de decisão, numa escolha, né? Até mesmo em algo que nós queremos comprar, ou algo que nós queremos vender, ou até mesmo um lugar que eu quero ir, ou até mesmo o que falar com determinadas pessoas. Eu já vi, já passei por isso. Às vezes nós precisamos dizer algo para alguém, mas nós estamos totalmente inseguros, não sabemos o que dizer. A melhor saída é orar. Pedir para que o Espírito Santo de Deus venha nos instruir naquilo que nós precisamos falar. Porque na verdade, bem, vamos ver um pouco aqui para frente, que eu e você, se formos analisar bem, nós não sabemos orar. A própria palavra de Deus fala isso. Então, nada melhor do que pedirmos ao próprio Deus, porque tudo vem dele, até a nossa vontade, a nossa adoração, o nosso louvor, que é para ele mesmo, vem dele para nós e depois de nós para ele. Então, não muda com a oração. Então, lembre-se sempre disso. A oração deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Não só quando tiver difícil a situação. Sabe por quê? Porque eu acredito que se orarmos somente quando a situação estiver difícil, nós deixamos de orar para que a situação difícil não chegue. Você conseguiu compreender? Se eu oro todos os dias, acaba que eu consigo me resguardar através da minha oração, através do cuidado de Deus e pela graça de Deus, né? Porque tudo vem dele, tudo é dele, é baseado tudo na nossa vida, na vontade dele. Se eu oro constantemente, com certeza Deus vai me blindar através da minha oração daquela situação ruim. Como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar, não é verdade? É melhor eu orar a Deus para que tudo vá bem, não que não vá vir os problemas, porque a própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Mas quando eu e você mantemos uma vida de oração, nós conseguimos nos blindar através do cuidado e da proteção de Cristo, através de muitas outras coisas. Porque a Bíblia fala que nós devemos vigiar e orar. Quando eu vigio e oro, eu consigo, permanecer aonde Deus quer que eu esteja. E dessa maneira, Ele consegue me guardar, Ele consegue me guiar por onde verdadeiramente Ele quer que eu vá. E os caminhos do Senhor são caminhos de paz. A vontade de Deus para nós é uma vontade de paz, de alegria. Então, quando eu e você deixamos de ter uma intimidade com Deus, quando eu e você deixamos de nos achegar a Deus, quando eu e você deixamos de demonstrar a Deus a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele fez por nós, mesmo que a situação esteja difícil, acaba que nós damos brecha, nós abrimos espaço para que o diabo venha e consiga criar determinadas situações.
E quando o diabo vem e cria determinadas situações que nós passamos por determinada adversidade, aí nós nos aproximamos de Deus. Mas se estivéssemos orando, antecipando aquilo que poderia acontecer, muitas das vezes aquilo de mal não aconteceria na nossa vida. E a gente analisando, né, a respeito da oração, a gente para pensar o que na verdade seria a oração. Uma vez que eu e você não sabemos orar, muitas das vezes a gente fica meio que perdido, não é verdade? O que seria oração? Será que oração é só falar com Deus? Como eu poderia estar orando? E de forma bíblica, né, podemos dizer que a oração, na verdade, ela é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamento, seja em particular ou seja em público, seja você ali no seu quarto, seja você dentro da igreja. A sua oração, na verdade, é uma aproximação quando você se achega a Deus, quando você se aproxima de Deus e expressa a sua necessidade, a sua vontade, a sua gratidão, ou o que quer que seja, através de palavras ou até mesmo através de pensamentos. Eu vejo que muitas pessoas acham que se nós não abrirmos a boca para orar, nós não estamos orando, mas na verdade eu acredito que não é assim. Nós podemos orar em espírito, nós podemos orar em pensamento. E eu vou aproveitar a oportunidade, até saindo um pouco aqui do que eu tenho para poder ministrar para vocês, e eu quero te ensinar uma estratégia que eu costumo utilizar quando eu quero falar alguma coisa com Deus, algo que eu não quero que nem o diabo escute, porque a Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, não é verdade? Então ele escuta tudo que a gente fala, inclusive ele está escutando até mesmo essa ministração que a gente está fazendo aqui agora. Ele escuta tudo, não tem como. A única coisa que ele não pode fazer é ler os nossos pensamentos. Isso ele não consegue. Então, o que eu costumo fazer quando eu quero conversar com Deus algo muito particular que eu não quero que ninguém saiba e nem mesmo o diabo saiba? Eu converso com Deus através de pensamento, em espírito. Eu me ajoelho, não movimento nem os meus lábios, porque o diabo é astuto, vai que ele faz leitura labial, não é verdade? Então eu prefiro falar com ele pelo meu pensamento. E isso não está errado, sabe por quê? Porque Deus sonda o seu e o meu coração. A Bíblia fala que mesmo antes de eu abrir a minha boca, mesmo antes dos meus lábios se movimentarem para poder pedir para Ele, para poder falar com Ele, Ele já sabe. Mesmo antes de eu sentir a necessidade de falar com Deus, Deus já sabe. Qual que é o problema de eu orar a Deus em pensamento, em espírito? Então comece a aplicar isso na sua vida, sabe por quê? Porque muitas das vezes, não que o diabo tenha mais poder do que Deus para poder impedir que a bênção do Senhor chegue até você, mas com certeza ele vai tentar dificultar de alguma maneira. Ele vai tentar fazer algumas coisas, criar algumas situações para poder te fazer desistir, para poder fazer sua fé esfriar, para poder fazer você desacreditar. Então, existem certos tipos de coisa que, como diz um louvor, como diz uma música, é só entre você e Deus. Então começa a aplicar essa estratégia naquilo que você quer que somente Deus saiba. E você vai perceber realmente que isso surte efeito. Como o diabo não tem como saber, se o inimigo não tem como saber as suas estratégias, ele vai atacar o quê? Não é verdade? Então vamos voltar. O que seria então oração? Na verdade, não é isso? É a aproximação do homem com Deus através de palavras e pensamento quando você se achega em particular. E esse processo de nos achegar até Deus, de falar com Deus, ele inclui várias particularidades na oração. Olha só para você ver. A oração, ela inclui confissão, ela inclui adoração, ela inclui a comunhão, ela inclui a gratidão, ela inclui petições pessoais, ou seja, aquilo que você precisa, aquilo que você está pedindo para Deus. Ela inclui intercessão pelos outros, ela inclui N fatores. Então você percebe que a oração, ela é muito mais do que simplesmente chegar e sair falando com Deus,
muitas das vezes a gente costuma fazer. Eu fico maravilhado quando eu pego para poder ler Salmos e vejo as orações que Davi fazia para Deus. Meu Deus do céu, o cara era poeta mesmo. Ele tinha o dom até mesmo de orar. As palavras que ele falava com Deus ali, como ele engrandecia, as colocações que ele fazia ali, as qualidades, como ele qualificava Deus, eu acho algo muito show, muito top. E mais uma dica, se você às vezes não sabe o que falar com Deus, tá tudo aqui, ó, na palavra. Quanto mais leitura da palavra, mais assunto para falar com Deus a gente vai ter. Vai por mim que eu aprendi isso. Quanto mais leitura, quanto mais intimidade com a palavra de Deus, mais eu vou conseguir me comunicar com Deus. E também Deus vai conseguir se comunicar comigo de forma clara, porque Ele vai falar comigo também através da palavra. Ele vai falar comigo através de um pensamento, através de uma sensação, que Ele vem através do Espírito Santo, um afago, um conforto. Deus tem N maneiras de falar com a gente. Mas como a gente costuma dizer, a palavra de Deus, a boca de Deus é a própria Bíblia. Então, se você quer falar com Deus de maneira, sabe, mais aguçada, de uma maneira mais completa, assim, sabe, mais gostosa de se comunicar, sem ficar perdido, eu te aconselho, leitura da palavra, leitura da palavra, leitura da palavra. Vá lá em Salmos, vê como é que era, como que Davi conversava com Deus. Você vai perceber que é gostoso você ler a oração de alguém. Imagina como que deve ser mais gostoso ainda você poder orar dessa maneira, de poder conversar com Deus de forma aberta, livre, porque Deus é seu amigo. Muitas pessoas falam assim, mas Deus já sabe o que eu preciso, já sabe o que eu quero, eu não preciso nem de orar. Na verdade, Ele já sabe, como eu falei, bem antes da gente abrir a boca para poder pedir alguma coisa, Deus já sabe, mas Ele quer a comunhão, Ele quer a intimidade, Ele quer a proximidade comigo e com você. É isso que Ele quer, é isso que Ele gosta. Ele gosta de me ouvir falar com Ele gosta de ouvir você conversando com Ele. Sabe por quê? Porque ali, quando eu me abro com Ele, eu dou também Ele a oportunidade de se abrir e falar comigo. E ali Ele pode me instruir, pode me ensinar, pode me dar dicas, pode me mostrar a direção, pode me mostrar a decisão certa a ser tomada, pode me falar assim, não, espera filho, calma, a hora vai chegar. Ele pode trazer afago, paz, Ele pode tirar aquela ansiedade, Ele pode tirar aquele medo, calma, eu estou contigo. Tudo isso nós conseguimos através da oração. E tire da sua cabeça aquela ideia de que eu preciso que alguém ore por mim para que Deus escute. A Bíblia fala que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Somente o pecado nos separa de Deus. Quando Jesus foi sacrificado ali na cruz, quando Ele se entregou por mim e por você, a Bíblia relata que o véu foi rasgado de cima e embaixo. Tanto que foi de cima para mostrar que foi Deus que rasgou. Não foi de baixo para cima para mostrar alguém poder especular, mas foram lá e puxaram o véu de baixo e rasgou. Não, foi de cima para baixo. Sabe por quê? Porque quando o Cordeiro Santo foi sacrificado ali na cruz, foi onde Deus abriu a oportunidade, o acesso, o livre acesso de eu e você podermos nos chegar até Ele. Porque antigamente nós tínhamos que ter um intermediário, não é verdade? O sacerdote que pegava as nossas petições, que ia lá no Santos dos Santos e levava para Deus e apresentava para Deus as nossas orações, os pedidos de perdão de pecado, não é verdade? Nós tínhamos esse intermediador. Hoje eu e você não precisamos mais disso. Deus escuta a sua oração. Deus tem prazer em ouvir a sua oração. Por isso Ele rasgou o véu. Falou assim, a partir de hoje não precisa de intermediador. Eu quero ouvir você. Eu quero que você se achegue até mim para conversar diretamente comigo. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer nisso. Então, se porventura você precisa de uma oração, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma situação difícil dentro da sua casa, dentro da sua família, e às vezes você fica ali perdido, meu Deus, a igreja está fechada, não tem pastores, não tem como eu ir na igreja pedir uma oração. Filhão, calma, fica tranquilo, vou te dar uma dica. Você vai entrar no seu quarto, vai se ajoelhar e vai falar com Deus. Deus, eu estou aqui,
o pastor Fabinho falou que eu podia me achegar diante do Senhor para poder conversar, e eu estou aqui. E abre o coração, rasga o coração diante de Deus, filhão, porque igual eu falei, Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Deus vai ouvir a sua oração. E aproveitando essa pegada, esse assunto, para que as nossas orações sejam atendidas, nós precisamos estar em intimidade com Deus, em obediência com Deus. Lembra que eu falei que, na verdade não foi eu que falei, eu citei, mas quem fala é a Bíblia, que o que causa separação entre Deus e o homem é o pecado? Não tem como Deus atender a minha e a sua oração, ouvir a nossa oração, se nós estamos em pecado, se nós estamos vivendo uma vida longe de Deus, uma vida totalmente diferente, contrária àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, Deus seria contrário até à própria palavra dele se ele nos atendesse ou se ele nos ouvisse. Então, para poder nos aproximar de Deus, para que as nossas orações, a minha e a sua oração seja ouvida e atendida, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de nos purificar, de nos santificar, porque o que mudou foi o acesso a Deus, mas a forma de acessarmos a Ele não mudou. Nós precisamos estar, com o coração limpo, com as mãos limpas para poder nos achegar diante de Deus. Nós não podemos chegar diante dEle de qualquer maneira. Ah, pastor, mas a palavra de Deus fala, vinde como estás. Show, concordo. Vinde como estás, mas não permaneceis como estás. Você pode vir como você está, mas quando você vem, precisa ser gerada uma mudança. Você pode vir, eu posso ir até Deus, eu pequei, Deus, todos somos falhos, pecadores, e sempre vamos pecar. A palavra de Deus fala que a gente peca até no pensar, no ouvir, no olhar, a gente peca até mesmo sem saber, porque o próprio rei Davi, ele orava o seguinte, ele falava com Deus assim, ó Deus, perdoe as minhas falhas, inclusive aquelas que eu nem sei que eu cometi. Ele orava dessa maneira, sabe por quê? Porque ele sabia que provavelmente ele tinha cometido alguma falha, algum pecado que ele nem percebeu, que ele nem lembrava. O próprio Jó oferecia sacrifícios pelos seus filhos, orava a Deus pedindo a Deus perdão pelos seus filhos, praticamente todos os dias, mesmo que eles não tivessem pecado, de maneira a garantir que Deus pudesse ouvir a oração, para que Deus pudesse perdoá-los de alguma coisa errada, algum desagrado que eles tivessem cometido. E comigo e com você não é diferente. Se estamos errados, se estamos em pecados, não significa que eu não vou me achegar a Deus. Eu não posso me achegar a Deus, que eu estou todo errado, eu estou em pecado. Pode, você deve chegar a Deus se você estiver em pecado, você deve chegar a Deus se tiver alguma coisa errada na sua vida, eu devo me achegar a Deus se tiver alguma coisa errada na minha vida, mas quando eu me achegar a Deus, deve existir em mim um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, não um remorso, aquela coisa de que eu sinto um peso na consciência, agora me achego a Deus, Deus me perdoa, faça minha oração, mas amanhã eu cometo de novo. Isso não é arrependimento, isso não é buscar a santificação. Vocês estão conseguindo me entender como é que funciona? Para que a gente possa ter uma oração respondida, uma oração atendida, sempre conforme a vontade de Deus. Nós precisamos também de nos submeter à vontade de Deus. Como eu disse, a vontade de Deus, a nossa oração debaixo da vontade de Deus, porque às vezes eu e você vamos pedir alguma coisa e graças a Ele, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e a vontade dEle, os planos e os sonhos dEle são bem maiores do que os nossos. Igreja, isso é difícil, é verdade, eu falo com vocês por experiência própria. Como é difícil você pedir uma coisa para Deus incessante, você ele persevera e você ora, você faz tudo certinho, e aí, na hora que você fala assim, agora vai, aí Deus vira para você e fala assim, não. É doloroso, mas se você tiver uma intimidade com Cristo, você vai conseguir entender o porquê do não. E às vezes você quer um não, e Deus fala assim, é sim, não é não, é sim. E você fica ali frustrado, chateado, mas a intimidade com Cristo, uma vida de oração, vai te fazer entender, às vezes não ali naquele exato momento ali de primeira, beleza Deus, obrigado, então tá bom.
você vai se remoer um pouco, você vai entender. Mas se você estiver verdadeiramente alicerçado na palavra de Deus, numa vida de oração com intimidade, você vai conseguir entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por mais que machuque naquele momento, por mais que gere em você ali uma dor naquele momento, que você não consiga entender, que você não consiga observar e enxergar aquilo que Deus tem para você, que Deus tem para mim, o propósito de Deus naquilo tudo, no não dele ou no sim dele, por mais que nós não consigamos enxergar naquele momento, com o passar dos dias, com a intimidade, você conversando, você chegando ali com Deus, você vai conseguir entender, você vai conseguir observar, e no final das contas você vai perceber que verdadeiramente o não era melhor, ou que o sim era melhor. E aí você vai acabar até mesmo, Deus, obrigado, viu, porque o Senhor não deixou, o Senhor estava certo. E eu falo com vocês isso por experiência própria, viu? E não foi só uma, duas, nem cinco, não, foi mais vezes. Então descansa o seu coração. Talvez você, pastor, eu estou orando, eu tenho buscado. Não, já tem anos, pastor, tem 5, 10 anos que eu estou buscando e Deus não manda uma resposta, Deus não fala nada. Tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Tem um tempo determinado, e o tempo de Deus é o melhor. Não se preocupe, persevera, permaneça, continue orando. Pastor, não vou orar mais não, tem 10 anos. Aí Deus estava querendo que você orasse 10 anos e um dia. E aí? O tempo de Deus era 10 anos e um dia, você orou só 10 anos. Faltava só um dia, Deus já estava até assim, ó, anjo, aqui, ó, você vai levar para ele lá amanhã, ó. E aí você desiste, você abre mão. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, cansativo, eu sei. Talvez você está orando pelo seu ente querido, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pedindo transformação, a porta de um emprego que não abre, e as dificuldades que batem na porta, talvez uma enfermidade sua mesmo, ou de um familiar, ou de um amigo, e você está orando e você não consegue enxergar uma luz na escuridão. Não se preocupe. Se a sua oração tem sido sincera, se a sua oração tem sido da maneira correta, não aqui padronizando orações, mas conforme a palavra de Deus nos fala, como eu falei lá no início, com arrependimento, com a confissão de pecados, ali exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente buscando a palavra de Deus, porque tem orações que Deus não escuta e tem orações que Deus escuta e não atende. E a Bíblia fala que uma das orações que Deus não escuta e não atende, ele fala assim, ó, pedes e não recebes porque pedes mal, né? Porque pede para os seus próprios deleites. Então, isso aí é um assunto para, como diz minha mãe, para um outro pôr do sol, para um outro dia, né? Mas é só para você poder entender que se você estiver fazendo uma oração correta, conforme a palavra de Deus nos ensina e nos fala, como o próprio Jesus nos ensinou, que a gente vai ver aqui, você vai perceber, o Espírito Santo vai trazer sobre você essa paz, esse afago, esse entendimento, essa força e disposição de continuar aguardando no Senhor. Então persevera, permaneça, sabe? Permaneça na direção do Espírito Santo, firme ali, porque Deus há de ouvir a sua oração, Deus há de ouvir a minha oração, porque a Bíblia de Deus fala que Ele ouve a oração do justo. Então, se a gente parar para analisar, a gente fala assim, nossa pastor, que isso? Tem tudo isso dentro de uma oração? Tem tudo isso dentro de oração e mais um pouco. Se a gente for pegar a Bíblia para poder analisar alguns pontos em separados, a gente vai perceber que existe muito mais pontos específicos da oração. E quando a nossa oração consegue atingir todos esses pontos e até mesmo outros que o Espírito Santo de Deus vai colocando no nosso coração, a gente começa a entender o tamanho da importância que uma vida de oração exerce sobre mim, sobre você, exerce sobre nós. O que acontece muitas das vezes, como eu falei lá no início, é que às vezes a gente não sabe como orar, a gente não sabe como se expressar, a gente não sabe como se achegar a Deus, não é verdade? A gente não sabe, né? Às vezes tem pessoas que não sabem, eu tenho vergonha de orar, né? Já aconteceu, acredito que com vocês, ou vocês já viram alguém fazendo isso, eu tenho vergonha de orar. Às vezes não é nem vergonha de orar,
às vezes é porque não consegue iniciar uma oração ou dar continuidade numa oração, e às vezes que fica ali com vergonha de falar alguma coisa errada, de dizer alguma coisa que não devia. Mas a Bíblia não se sinta envergonhado, não se sinta diferente, porque a Bíblia de Deus fala que eu e você verdadeiramente não sabemos orar. Não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia que fala. Se você for lá em Romanos 8:26, a palavra de Deus fala o seguinte: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Nós não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O próprio Jesus, percebendo que muitas das vezes as orações que eram realizadas ali onde ele estava, ele percebia, né, que alguns escribas, alguns fariseus, até mesmo outras pessoas faziam, não estava de acordo com uma oração que verdadeiramente chegasse diante de Deus, diante do Pai Todo-Poderoso. E ali ele acaba por nos ensinar, não é verdade? Ali ele ensina os discípulos, ensina algumas pessoas que estavam ali a oração do Pai Nosso, que foi a oração que nós fizemos lá no início. Eu posso ter até esquecido uma parte da oração lá no início, mas é que está lá em Mateus 6:9, viu? Depois você vai lá e confere. E a gente vai ir passando ela aqui certinho para vocês poderem ver como é que funciona. Então, ele percebeu que algumas orações estavam sendo feitas de maneira incorreta. Então, ele resolve nos ensinar. E lá em Mateus 6, do 5 a 8, ele nos instrui o que não fazer. Ele percebeu, como eu disse, que algumas pessoas faziam orações de algumas formas que para ele não era a forma incorreta de se fazer. E ele nos fala lá nessa passagem o seguinte, Mateus 6, do 5 a 8. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Isso é Jesus ensinando como deveria ser feita a oração. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, olha só para vocês verem o que eu falei com você. Vá para o seu quarto. Aqui Jesus não está falando assim, quando você precisar de oração, procura o pastor. Quando você estiver precisando de oração, procura o diácono. Eu não estou falando que isso é errado. Não estou falando, longe de mim de falar que isso é errado. Porque todos nós precisamos de oração. Inclusive a própria Bíblia fala que nós devemos receber oração. Inclusive os enfermos devem receber oração dos presbíteros, né? Que os presbíteros devem ungir, né, o local da enfermidade e orar. Isso é válido, nós recebemos oração de outras pessoas. Às vezes nós estamos tão afadigados, tão cansados ali, fracos, que ô fulano, ora por mim, ô ciclano, ora por mim. Gosto de pedir muito para a Wanda orar por mim. Wanda, nossa, eu estou com uma dificuldade aqui, me ajuda em oração. Isso é válido, irmãos. O que eu quero dizer nesse estudo, nessa pregação que eu estou passando para vocês hoje, é que na verdade você não precisa de um intermediador. Você pode ter um parceiro de oração, é diferente. Você não depende dele. Se você estiver numa situação, o avião está caindo, Deus livre e guarde, caiu, sei lá, no meio do mato. Você precisa de uma oração, como é que você faz? Vai pôr o seu joelho no chão, Deus está ali também no meio do mato, Deus está no fundo do mar, Deus está lá no espaço, Deus está em qualquer lugar, pronto para te ouvir. Você pode orar. Então, a Bíblia fala, quando for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que o vê em secreto o recompensará. Ou seja, ele vai atender a sua oração. Se a sua oração for conforme a palavra de Deus nos ensina. Jesus está falando aqui como é que deve ser e nos ensina também ali na oração do Pai Nosso. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Quem que nunca foi orar e na hora que ele percebeu, já tinha falado a mesma coisa 17 vezes? E aí você fala assim, não, isso aí eu já falei, Deus. Não, isso aí eu já orei, eu já pedi para abençoar meu pai. Mas agora, o que eu falo, hein? Vou pedir para abençoar meu irmão.
abençoa meu irmão no nome de Jesus, abençoa meu primo, minha tia e abençoa meu pai. Não, peraí, eu já falo. Sabe, a gente acaba que repete, ou às vezes a pessoa acha que o muito falar vai... Não, se eu falar muito, Deus vai ouvir minha oração e vai me atender. Que é que eles falam aí da teoria do determinismo. Determine que Deus vai responder sua oração. Igreja, eu discordo disso. Quem é o servo para poder dar ordem ao seu Senhor? Quem sou eu para poder falar com Deus assim? Faz, Deus, faz. Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai... Você usar o poder da sua palavra é diferente de você querer determinar que Deus faça alguma coisa. A palavra de Deus fala que a minha e a sua palavra tem poder. Ela tem poder tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Então já vai mais outra dica do pastor Fabinho. Preste muita atenção nas coisas que você tem falado. Preste muita atenção nas coisas que você tem profetizado sobre a sua vida, sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha, no seu casamento, na sua esposa. Vou te dar um exemplo. Nossa, velho, não aguento mais esse serviço. Nossa, que bosta. Percebeu? Olha só para você ver aí, quem que está ao nosso derredor, como um leão que ruge tentando nos tragar, pegando tudo aquilo que sai da nossa boca? O diabo. E aí, as coisas começam a dar errado. Nossa, esse menino é uma benção. Pra não falar outra coisa, né? Essa peste. Aí você quer que o menino melhore. Como é que o menino vai melhorar se você está chamando o menino de peste? Se você está profetizando as coisas. Uma coisa, eu sempre gosto de me usar como exemplo, igreja, porque eu sou ser humano, eu sou pastor, mas eu sou falho, pecador, igual qualquer pessoa. Eu costumava muito falar assim, ó, tudo que eu faço bate na trave. Não é possível, velho. Nossa, eu sou fechado demais. Nossa, Deus, não dá certo, não, eu sou fechado. Tudo que eu tento fazer, vai tudo certo. Na hora de eu marcar o gol, bate na trave e vai pra fora. Preste atenção, o que eu acabei de determinar, profetizar, usar do poder da minha palavra sobre a minha vida. Eu acabei de falar que nada na minha vida dá certo. E tudo que a gente fala é uma espécie de oração, igreja. Louvor é uma oração. Quando você está louvando, falando com Deus, é uma oração. Por isso que a gente tem que perceber muito também nos tipos de música, de louvores que a gente canta, né? Igual tem uma música que fala aí, toma as minhas mãos, eu não preciso dela, o meu coração pode ficar com ele se não for para te adorar. E às vezes o nosso coração não está adorando nada a Deus. Estou falando com Deus para tirar a minha mão. Se a minha mão não for para fazer a obra dele, eu não estou fazendo a obra dele, eu estou cantando, eu estou falando. E várias outras coisas, isso é só um exemplo. E olha, voltando ao caso do pastor Fabinho, nada que eu faço dá certo. Tudo que eu faço bate na trave. Eu já estou profetizando que as coisas que eu vou fazer lá na frente vai acontecer o quê? Não vai dar certo, vai bater na trave. Vocês estão percebendo como é que é o poder da nossa palavra? Você tem que perceber isso. Então a Bíblia fala que nós não devemos usar de vãs repetições, de ficar repetindo a mesma coisa. Não é o muito falar que vai fazer com que Deus atenda a minha e a sua oração. Primeiro, o que vai fazer com que Deus atenda a minha e a sua oração é a vontade dEle. Se for da vontade dEle de fazer aquilo, Ele vai fazer, igreja, pode ter certeza. Oh, não, Fabinho, tranquilo, pode deixar que eu vou fazer. Eu já estava até pensando nisso aí, estava só esperando você me falar. Não, Fabinho, isso aí não dá não, vamos esperar, eu acho que nós temos que fazer de outro jeito. É assim, primeiro vai ser conforme a vontade dele. Não vai ser de eu ficar repetindo, pedindo. E outra, ele vai atender se eu orar e pedir da maneira certa, da maneira com que a palavra de Deus nos ensina. Não sejais iguais a eles, aqueles que pensam que por muito falar serão ouvidos, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedir. Eu não preciso de ficar repetindo. Às vezes eu posso chegar diante de Deus só chorar. Chorar. E o meu coração vai falar com Ele. É muito diferente do que eu ficar falando a mesma coisa. Às vezes já aconteceu comigo, debaixo do chuveiro, no meu quarto, né? De chegar e não conseguir nem orar, só chorar, pastor, homem não chora. Não, homem chora sim, viu? Chora sim. Qual que foi o maior homem da terra, do universo, do planeta? Jesus, não é verdade? Quem que é o mais poderoso do universo, do planeta e da terra? Jesus, não é verdade? Quem que foi que fez o que ninguém faria nem vai fazer?
que foi se sacrificar na cruz por nós, o maior de todos, quem que é? Jesus. Aí eu te pergunto, qual que é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou, até Jesus chorou. Não existe isso. Você pode chorar na presença de Deus. Volta a dizer, o coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus gosta de ver, de falar, nossa, esse meu filho está precisando de mim, ele veio aqui, ele depende de mim, o que você precisa? Não tem problema. Então, às vezes, você que não está conseguindo nem orar, você que não está conseguindo nem falar com Deus, pastor, eu não consigo orar, não é porque eu não sei o que falar, é porque a situação está tão difícil, que eu só sei chorar, eu entro para o meu quarto e vou chorar, e a situação está tomando tão conta de mim. Isso, filho, chora, filho, filha, chora diante de Deus, chora, pode chorar, porque Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu coração. A Bíblia fala, antes mesmo de pedir, Ele já sabe o que eu e você precisamos. Então ali, Deus, nessa parte, Jesus, Ele fala como que nós devemos orar. E aí, Ele parte ali pro versículo 9 para frente, ele fala o seguinte, né? Lá para trás ele fala assim, ó, não faça desse jeito, não use de vãs repetições, não precisa ficar gritando para todo mundo ver, que você está orando, glória a Deus, não sei o que, eu fiz isso, fiz aquilo, não precisa. É no seu quarto em secreto, que o Pai que vem em secreto vai te responder. Chega lá, ora, chora, fala, se abre o seu coração para Deus, porque a oração é a maneira com que nós temos de nos comunicar com Deus. E como eu falei desde o início, nós precisamos exercitar isso diariamente, constantemente em nossas vidas. E aí ele vem ali a partir do versículo 9, ele vira e fala assim, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. A oração que Jesus nos ensina é algo muito interessante, porque ela tem uma lógica que eu acho muito bacana. E essa lógica da oração do Pai Nosso, ela engloba tudo aquilo que a gente falou lá atrás, no início, daquelas características que devem existir dentro da oração que a gente faz para Cristo. E se analisarmos de forma mais profunda, a gente vai perceber que a oração do Pai Nosso, ela se divide em partes, como eu falei com vocês. Se você acompanhar comigo aí na sua Bíblia, lá em Mateus 6, né, a partir do versículo 9, você vai ver. Eu separei aqui algumas coisas para ficar mais fácil da gente entender e vocês vão compreender aquilo que a gente falou lá no início. Quer ver? Só para vocês poderem ter uma ideia daquilo que inclui na oração: a confissão, a adoração, a comunhão, a gratidão, a petição pessoal, a intercessão pelos outros. Vocês vão perceber, olhem só para vocês verem. Na primeira parte, fala assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente percebe que a nossa oração, e isso é bom quando a gente não sabe como começar uma oração, né? O que falar na oração. E esse Pai Nosso, essa oração do Pai Nosso que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou e deixou para que a gente seguisse, é como se ela fosse um molde para a gente poder falar com Deus. É como se fosse um exemplo de como eu devo falar com Deus. Eu posso sim fazer a oração do Pai Nosso, orar o Pai Nosso, mas eu acho que fica bacana a nossa oração pessoal com Deus se encaixar nos moldes da oração do Pai Nosso. Perceba, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A nossa oração começa com uma exaltação a Deus, começa glorificando a Deus, né? Começa dizendo que Ele é santo, começa mostrando para Ele que Ele é o único Deus, que Ele é o todo soberano, que Ele é o Deus poderoso. É uma maneira de mostrar para Ele a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa submissão a Ele. É uma maneira de mostrar que realmente nós reconhecemos a grandeza dEle. Na segunda parte, já fala, venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha só para você ver, muito antes da gente pedir, nós já reconhecemos que a vontade dele é que tem que ser feita sobre mim e sobre você. Por mais que eu vou pedir a Deus alguma coisa, que seja feita a sua vontade, tanto aqui na terra como aí no céu.
beleza? Eu vou pedir, mas eu entendo, eu compreendo, eu sei que a vontade soberana sobre a minha vida é do Senhor. É interessantíssimo isso. Aí vem: o pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Olha só para você ver. Agora sim, depois que eu reconheci que Deus é soberano, que Ele é o único Senhor, reconheci que Ele é que deve fazer o que Ele quiser na minha vida, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ele é o Senhor, Ele é o Deus e eu sou o servo. Não sou eu que determino o que Ele tem que fazer. Na verdade, Ele faz o que Ele achar que é melhor, que deve ser feito. Aí eu peço: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Aí eu já chego pedindo. E ainda ele fala assim, ó: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só para você ver. Eu reconheço que sou falho. Vê que quando eu falei que para a oração ser atendida, nós precisamos de ter um arrependimento genuíno. Para que Deus possa ouvir e atender a nossa oração, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu reconheço que Deus é grande, eu reconheço a vontade soberana dEle sobre mim, eu peço o que eu preciso e digo para Ele: eu estou te pedindo, Deus, mas me perdoa. Eu não mereço que o Senhor faça isso para mim, porque eu sou pecador, eu sou falho, então me perdoa. Tenha misericórdia, Deus, da minha vida, perdoe as minhas falhas. E esse perdão, a gente pode entender que ele está condicionado também ao perdão que você exerce sobre a vida do seu irmão, sobre a vida do seu próximo. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não adianta eu pedir perdão para Deus, orar e pedir a Deus N coisas, e falar que eu preciso e reconhecer que Ele é grande, e depois ir pedir a Deus perdão, se eu não ofereço perdão para o meu irmão, se eu não dou perdão para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para o meu filho, para minha tia, para o meu amigo. Não adianta. A Bíblia fala que eu devo perdoar 70 vezes 7, a Bíblia fala isso de forma figurativa. É só, você quer saber quantas vezes você tem que perdoar? Perdoa 70 vezes 7 a cada 1 hora. Beleza? Deu 1 hora, você tem que perdoar 70 vezes 7 de novo. É de forma infinita o nosso perdão. Pastor, mas o senhor não sabe o que fulano fez comigo. Eu sei, às vezes é difícil, é complicado. Eu não sei o que o fulano fez com você, mas eu sei todos os dias o que eu e você e muitas outras pessoas lá atrás fizemos com Jesus. E mesmo assim, Ele se entregou na cruz para nos dar o exemplo de falar assim: olha, eu sei o que vocês fizeram. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E nos perdoou. É difícil, mas nós precisamos perdoar. Quer ter a oração atendida e respondida? Perdoa o seu irmão, seu marido, seu pai, seu filho, seu tio, seu primo, seu amigo. Perdoa o pastor que não te cumprimentou, o irmão do louvor, o líder que falou uma verdade que você precisava ter escutado e você não gostou. Perdoa ele. É assim que funciona. Perdoa, irmão, porque o perdão traz crescimento. O perdão faz orações serem respondidas. Não é verdade? E aí, prosseguindo, ele fala assim, ó: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você reconheceu que você é pecador, pediu perdão para Deus e vira para Deus e fala assim: olha, Deus, me perdoa, mas eu sou tão falho, porque eu acho que eu corro um sério risco de amanhã eu cometer a mesma coisa. Então faz o seguinte, não me deixa cair em tentação, por favor, me guarda, me blinda e me livra do mal, me livra das garras do inimigo, me livra das ciladas, para que eu não venha, Deus, desagradar o seu coração novamente. Olha só para vocês verem, nós fizemos uma oração baseada nessa parte do versículo do Pai Nosso, que não era o Pai Nosso. Vocês estão percebendo como é que é o norte, como é que a oração do Pai Nosso serve como um molde para que eu e você possamos ter uma maior facilidade de comunicarmos com Deus? Então, a partir de hoje, você pode pegar esse exemplo que eu estou te passando aqui, para que você pegue e consiga falar, se expressar melhor com Deus. Eu não estou aqui padronizando uma oração, não, a oração agora tem que ser igual do pastor Fabinho, longe de mim, quem sou eu para poder fazer isso, né? Mas eu estou aqui tentando esclarecer, tentando abrir um pouco, né, o conhecimento, para que nós possamos nos achegar de forma mais proveitosa diante de Deus. Aqueles que já exercem uma vida de oração, glória a Deus, continue assim. Aqueles que ainda não conseguem, que você possa
pegar essas dicas e tal e colocar em prática, que você vai perceber que flui, isso ajuda, isso ali traz maior confiança na hora de você conversar com Deus, porque às vezes a gente fica até meio assim, né? Quem sou eu para conversar com Deus? Quem sou eu para falar com Deus? O que eu vou falar com Deus? Não é verdade? E quando você tem um norte, a própria oração que o próprio Jesus nos ensinou, acabou, filhão. Ó Deus, eu estou orando igual Jesus me ensinou isso aqui. Você vai orar ali o Pai Nosso, suas próprias palavras, você vai fazer ali, sabe, uma junção das duas coisas, e você vai ver que vai ficar bem mais fácil de se comunicar com Deus. Não existe dificuldade em falar com Deus. É fácil. Fala para Ele o que você precisa, troca uma ideia, agradece, seja grato, e Ele vai estar sempre pronto ali para poder te ouvir. Uma vida de oração gera vitórias, meu irmão, né? Então bora colocar em prática, né? Uma vida de oração. A oração transforma, a oração muda, a oração escreve uma nova história, não é verdade? Tudo sempre através de Deus. A oração faz milagres, a oração liberta, a oração cura, a oração livra, a oração... Nossa, Deus, eu sou fruto de oração. A minha vida, em vários pontos, é fruto de oração, não só das minhas, mas também daqueles que, graças a Deus, intercedem pela minha vida, pela minha família. E você que está aí me ouvindo, saiba que nós da Shalom Adonai, os pastores, o grupo de intercessão, os ministérios, temos intercedido por vocês. Inclusive, nós temos os nossos canais, né? Que são as redes sociais. Nós temos o nosso WhatsApp. Vamos colocar o número do nosso WhatsApp aí na tela para você poder ver. Se você precisa de uma oração, pode pedir. Pastor, mas o senhor falou que não é para pedir. Não entenda dessa maneira. Pode pedir. O que eu quero é que você não deixe de orar, sempre dependendo dos outros. Fulano que tem que orar. Não, você também pode orar. 2 orando é mais forte. 3, mais ainda. 10, aí que o negócio fica forte mesmo. Mas você tem que estar no meio, você também tem que estar ali orando, buscando intimidade com Deus, é isso. Então, se você está precisando de uma oração, de uma intercessão, pode enviar para a gente nas redes sociais, aí no nosso WhatsApp. Um ponto importante que eu quero deixar para vocês: salve o número do nosso WhatsApp na sua agenda telefônica, Congregação Shalom Adonai, porque tem muitas coisas que nós enviamos que, se você não tiver o nosso número salvo na sua lista, o WhatsApp não permite que você receba, porque muitas das nossas informações, dos nossos conteúdos, nós enviamos através da lista de transmissão. E a lista de transmissão, ela tem esse dispositivo para outros não incomodarem as pessoas, propaganda, negócios, não sei o que, aquela outra. Então salve o nosso número na sua agenda, não é verdade? Eu espero que você tenha compreendido, espero que você possa ter entendido. E mais do que ter aprendido a maneira de orar, nossa, o pastor Fabinho ensinou a orar, não. Eu quero que você entenda que uma vida de oração é necessária na vida do cristão. O cristão que não ora está fadado a ser um perdedor. O cristão que não ora está fadado a ser derrotado. O cristão que não ora está fadado a ser retalhado pelo inimigo constantemente. A nossa oração, a minha e a sua oração, é a arma mais poderosa que eu e você temos, em conjunto com N outras coisas. A nossa oração em conjunto com a nossa fé e esperança no Senhor Jesus Cristo. A nossa oração em conjunto com a nossa adoração, com a nossa gratidão a Deus, com a nossa obediência a Deus, com a nossa intimidade com Deus. Que isso, velho? Não tem super-herói que consiga ser mais forte do que a nossa oração, quando verdadeiramente nós conseguimos realizar uma oração que agrade o coração do Senhor. Que nessa noite você possa entender isso, você possa aprender verdadeiramente: eu preciso de orar, eu preciso de falar com Deus, eu preciso de me achegar a Deus, eu preciso de criar uma intimidade com Deus, para que Deus possa também ser íntimo de mim e poder se abrir, para que Deus possa te mostrar as coisas ocultas, para que você possa conhecer profundamente aquilo que Deus tem para você. Só através da oração e através da intimidade com Deus que eu e você vamos conseguir desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Não deixe de compartilhar, né, essa mensagem, as nossas redes sociais. Deixa aí o seu comentário, dá aquela curtida. Eu tenho
eu tenho um cronograma de oração que eu acho muito interessante, muito legal, que te ajuda ali os tópicos que você pode estar orando, pela sua família, pela igreja, ali um momento de 5 minutos de louvor e adoração, um momento ali que você agradece a Deus por tudo aquilo que Ele fez pela sua vida, ali um momento que você pede pelo seu trabalho, ali um momento que você pede pela sua vida espiritual. É um negócio legal e bacana. Se você quiser receber, anota aí o nosso WhatsApp. Você que já tem o nosso WhatsApp, é só mandar assim lá no nosso WhatsApp: eu quero receber o cronograma de oração, beleza? E se você gostou e quer que nós possamos continuar aprofundando, principalmente na oração, o que eu falei aqui não é 5% do que a gente pode falar sobre a oração, é um assunto assim de super amplitude, é muito extenso, longo. Se você quer que a gente continue, coloca aí nos comentários, eu quero estudos sobre oração, ou talvez você tem vontade de aprender sobre alguma coisa, eu quero um estudo sobre tal coisa, pode colocar aí nos comentários que a gente vai estar se programando para poder estar levando para vocês a palavra de Deus assim da forma mais clara, mais objetiva e verdadeira possível, porque a verdade é que liberta, e a verdade nada mais é do que a palavra de Deus. Essa é a verdade, não o que eu falo, ou o que eu acho, ou qualquer outra pessoa fala, mas a verdade do Senhor. Que eu e você possamos ter uma vida de oração sempre. E vamos perceber que a nossa vida vai ter uma grande mudança quando verdadeiramente colocarmos em prática, repito, essa grande arma que Deus colocou nas nossas mãos. Esse livre acesso, o véu se rasgou, Deus está lá só falando: vem filhão falar comigo que eu quero te ouvir, é isso aí, bora para cima, vamos orar, porque Deus quer ouvir a minha e a sua voz, amém? Oração sempre na vida do cristão, vida de poder e vitória. Queria mandar um abraço aí o pessoal que está participando com a gente. Deixa eu só ver aqui. A Sandra, a Carla Cristina, o Derli Araújo. Ele perguntou aí qual que é o número do Zap. Derli, nós vamos colocar aí o número do Zap, tá? Na live para você poder estar anotando. A Ivânia, a Paloma, a Beth, a pastora Helenice, a Grazi, a Karina, o Ranei, o Evandra, Vanildo, o Lúcio, a Beth, a Stefane, todos vocês, se porventura eu não falei seu nome, obrigado por nos assistir, obrigado por fazer parte desta família. E eu gostaria que essa família, sabe, esta vivência não ficasse só de forma online, mas que quando os cultos voltarem, que quando as portas da igreja, da casa do Senhor puderem ser abertas novamente, não sabemos quando poderá ser. Acredito que, como a gente tem visto aí as conversações lá no Supremo, essas coisas, acredito que, infelizmente, não haverá possibilidade da gente estar abrindo por agora, mas vamos permanecer firmes com fé em Deus, orando, pedindo para que Deus mude a história do nosso planeta, do nosso país, e se Deus assim permitir, for da vontade dele, daqui a pouco as portas da Shalom Adonai vão estar escancaradas e abertas para poder receber você, que participa com a gente nas redes sociais, mas nós queremos ver você aqui, na Shalom Adonai, porque nós queremos pessoalmente dar em você um grande abraço, para poder dizer que você é muito especial para Cristo e queremos você fazendo parte dessa família, amém? Um abraço a todos, glória a Deus, que Deus possa abençoar vocês grandemente em